Era apenas mais um dia indo ao trabalho, quando encontrei no caminho um espírito que chorava. Meu nome é Jonatas e vou compartilhar uma história sobrenatural que envolve meu avô. Isso ocorreu há muitos anos, quando ele tinha 18 anos. Naquela época, ele estava ocupado com vários empregos, pois se casou muito jovem e logo sua esposa engravidou. Era uma situação bastante comum naquela época. Eles viviam em Minas Gerais, numa casa emprestada pelo pai da minha avó. Era uma casa modesta, situada longe de qualquer aglomeração. Um dos trabalhos do meu avô era vender pão de manhã e à tarde, com sua bicicleta e sua bandeja. Dada a localização remota da casa, ele precisava acordar muito cedo, especialmente para chegar à padaria a tempo. Ele pegava os produtos por volta das 5 da manhã e começava a vendê-los por volta das 6. Portanto, saía de casa por volta das 4 da madrugada. Ele sempre preferia as ruas principais, que estavam em melhor estado. Entretanto, a maior parte do trajeto era por estradas de terra. Havia poucas casas ao redor. A maioria era composta por terrenos agrícolas. Sendo uma vila pequena, todos se conheciam. Além disso, algumas pessoas já estavam acordadas para ordenhar as vacas quando ele passava. Meu avô adorava seu trabalho e era conhecido por sua natureza afável e seu sorriso constante. Ele gostava de interagir com as pessoas e tinha uma maneira peculiar de anunciar o pão que vendia. Muitas vezes acompanhando-as. Certa madrugada, um pouco mais cedo, por volta das 3h45, encontrando as ruas vazias. Naquele dia em particular, ele sentiu uma calma incomum, onde o único som era o tilintar de sua bicicleta. Apesar de se sentir um pouco desconfortável, ele costumava aliviar isso cantando ou assobiando algumas famosas modas de viola que ele conhecia. Enquanto atravessava os terrenos desolados naquela ocasião, ele de repente ouviu um choro. A princípio, era apenas um murmúrio distante, que ele atribuiu a um gato ou cão. Porém, à medida que se aproximava, percebeu que era um choro humano, embora estranhamente profundo. Era um lamento suave, mas ao mesmo tempo penetrante e prolongado. No momento em que os cachorros começaram a latir, como se sentissem uma agitação iminente, meu avô, intrigado, olhou ao redor em busca da origem dos sons, mas não encontrou ninguém por perto. Ele prosseguiu adiante e, à distância, avistou uma mulher caminhando ao lado do terreno de terra, o que o surpreendeu, pois naquela hora era incomum ver alguém, especialmente uma mulher. Enquanto se aproximava, o choro se intensificava, indicando que ela era a fonte do lamento. De costas para ele, a mulher tinha longos cabelos negros que alcançavam a cintura e vestia um longo vestido que arrastava no chão. Ao se aproximar, ele percebeu que o choro vinha dela, profundo e triste. Quando ele se aproximou o suficiente, tentou ver o rosto dela, mas ela permaneceu com a cabeça baixa. A poucos metros de distância, ela não ergueu o rosto, privando-o de qualquer vislumbre de sua expressão. Incerto sobre como abordá-la, meu avô perguntou se ela estava bem, mas não obteve resposta além do choro contínuo. Quando a mulher começou a ranger os dentes, meu avô sentiu um nervosismo crescente. Havia uma atmosfera pesada e desconfortável no ar naquele momento. Ao desviar o olhar para as mãos dela, ele notou que eram anormalmente longas e, apesar da penumbra, percebeu um tom acinzentado em sua pele. Mais uma vez, ele ofereceu ajuda, sugerindo que poderia levá-la até sua família ou prestar assistência de alguma forma, já que todos na pequena comunidade se conheciam. No entanto, ela continuou em silêncio, apenas produzindo aquele estranho som, enquanto os cachorros continuavam latindo em resposta. À medida que se aproximavam de uma pequena ponte que cruzava um canal de água, a mulher se levantou e começou a caminhar em direção aos pomares próximos ao rio. Meu avô ficou perplexo, observando-a se afastar de costas. Uma coisa que ele achou particularmente estranha foi que ela não parecia cambalear enquanto caminhava. Era como se flutuasse. Enquanto observava a mulher se afastar ao longo do canal de água, meu avô sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Apesar dos lamentos estarem se distanciando, uma sensação persistente de desconforto permaneceu. Ao chegar à padaria, ele encontrou seu amigo Marcos do lado de fora. Apesar de ainda se sentir perturbado, meu avô compartilhou a estranha experiência que acabara de ter.
avistara uma mulher chorando no caminho para o trabalho. Marcos o encarou por um momento e então, em um tom sério, perguntou se isso aconteceu perto da ponte sobre o canal de água. Meu avô confirmou e Marcos, com uma expressão grave, explicou que o que ele viu não era uma pessoa viva, mas sim um espírito. Ele pediu ao meu avô que não se assustasse, mas era uma ocorrência sobrenatural. Meu avô simplesmente riu, rejeitando a sugestão sobrenatural de Marcos. Ele argumentou que tinha visto e ouvido a mulher, estava a poucos metros dela. Marcos insistiu que ele procurasse proteção na igreja, pois o encontro era com um espírito. Meu avô, ainda cético, ressaltou que passava por aquele lugar todas as madrugadas sem incidentes. Irritado, Marcos o levou para dentro da padaria e insistiu para que ele contasse sua história à chefe. A chefe, visivelmente assustada, ecoou as palavras de Marcos, confirmando que era um encontro com um espírito. Embora meu avô mantivesse sua incredulidade, não era a primeira vez que ouvia tais relatos. Histórias semelhantes circulavam pela região. Apesar disso, ele continuou acreditando que tudo não passava de invenções de almas embriagadas voltando para casa de madrugada. No entanto, não conseguia explicar o formigamento desconfortável que sentia nas costas sempre que a mulher chorava, uma sensação que seu corpo insistia em dizer que algo estava errado. A padeira compartilhou uma experiência semelhante que seu sobrinho havia vivenciado anos antes, também nas proximidades daqueles terrenos. Ela relatou que seu sobrinho saiu para ordenhar as vacas muito cedo e, ao longe, começou a ouvir o mesmo choro que meu avô havia descrito. Contudo, no caso dele, a mulher apareceu atrás dele. Isso o assustou, pois ele estava convencido de que estava sozinho. No entanto, lá estava ela, seguindo a poucos metros atrás. Ele afirmou que ela o seguiu por vários minutos. Ele tentou permitir que ela passasse para continuar seu caminho, mas sempre que ele parava, ela também parava. Ela nunca ergueu o rosto, permanecendo sempre atrás dele. Naquela mesma tarde, o sobrinho adoeceu, ficando quase 3 dias com febre e delirando, afirmando que aquela mulher queria levá-lo. Meu avô tentou não dar muita importância ao incidente. Ele preparou sua cesta de pães, montou na bicicleta e saiu para vender durante a manhã. No entanto, a visão da mulher e as palavras de Marcos ainda ecoavam em sua mente. Ao retornar para o almoço, ele compartilhou a experiência com minha avó. Ela ficou preocupada e sugeriu que ele não saísse novamente naquela tarde. No entanto, meu avô começou a se sentir cada vez pior e não conseguiu sair para vender pão, sendo dominado por um mal-estar repentino. Lembrando das palavras de sua chefe, ele finalmente decidiu compartilhar tudo com minha avó, que rapidamente sugeriu que eles procurassem ajuda com um homem respeitado na região, chamado Joilson. Conhecido por sua bondade e sabedoria, apesar de já ter falecido alguns anos atrás. O Sr. Joilson começou a massagear meu avô com algumas ervas, passando-as por todo o corpo. Em seguida, ele queimou algo em um recipiente e espalhou a fumaça ao redor, incluindo na roupa que meu avô usaria nos próximos 2 dias. Meu avô, que nunca havia experimentado algo assim antes, não tinha muita esperança de que aquilo pudesse ajudá-lo. No entanto, para sua surpresa, no dia seguinte ele acordou como se nada tivesse acontecido. O peso em seu corpo e a febre haviam desaparecido. Meu avô sempre enfatizava sua incredulidade em relação a essas coisas. Durante toda a sua vida, ele trabalhou em áreas rurais ou em locais remotos, e essa foi a única vez que ele sentiu que algo estava realmente errado. Ele costumava percorrer os montes de madrugada e nunca havia experimentado um desconforto tão intenso quanto naquela vez, ao encontrar aquela mulher e seu lamento arrastado ao longo do canal de água. Muito obrigado por escutar esse relato e em breve mandarei outro. Dessa vez, uma velha história que meu pai me contava. Se este relato atiçou seu fascínio pelo sobrenatural, não perca o próximo mistério. Clique no vídeo na tela final ou assista outros segredos sombrios que se encontram no comentário fixado. No círculo das contos a escuridão se revela. Relatos sombrios nas noites e nas trevas.